Deus abençoe a cada um. Muito bem, nós vamos ler as Escrituras. Vamos ler em Jeremias, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 8 e 9. Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano com sua boca, fala cada um de paz com seu próximo, mas no seu coração arma-lhe ciladas. Porventura por estas coisas não os castigaria? Diz o Senhor. Ou não se vingaria a minha alma de nação tal como esta? Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6. Na verdade, o assunto está nesse capítulo e nesse versículo. Capítulo 3 de Tiago, versículos 5 e 6. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Senhor Deus e Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, abençoa-nos, ó Pai querido, nesta hora, Pai. A Tua palavra neste dia. Nós estamos vindo de um culto de Santa Ceia, Pai, abençoadíssimo pelo Senhor. Reconhecemos isto, ó Pai, que o Senhor tem nos falado. Este chegou o tempo, Senhor, e a hora. O rapto, a retirada da Tua noiva está prestes a acontecer, Senhor. Como eu preguei uma vez, estamos vigiando o rapto. E vigiar o rapto faz parte desse assunto que eu vou pregar aqui nesta noite, Pai. Ajuda-nos nesta hora, no nome do Senhor Jesus, para não sermos deixados aqui, Senhor, mas que só possamos ser benevolentes pelo Senhor, pela Tua graça derramada em nossos corações, mediante a Tua palavra revelada, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Abre meus olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre meu ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre meu ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus.
Muito bem, irmãos. Eu quero falar sobre um assunto sobre inflamada pelo inferno. Nós lemos aqui em Tiago, capítulo 3, do versículo 5 ao 6, falando sobre este pequeno membro. Esse pequeno membro desse tamanho corpo que nós temos. Muitas pessoas não sabem o que é o inferno. Até mesmo dentro da própria mensagem. Muitas pessoas não sabem o que é o inferno. O inferno é um local, uma dimensão. Existiu e existe muitas pessoas que creem que agora mesmo há um inferno em chamas. Ah, fulano morreu, está queimando no inferno. O profeta diz, errado. O inferno é apenas uma casa de detenção, uma prisão. Foi chamada de quinta dimensão, onde é um lugar de prisão, uma dimensão, onde a pessoa vive num estado, onde ela não está queimando, como diz as pessoas. Porque o inferno é apenas uma estada da alma antes de aparecer no grande trono branco. Quando o trono branco for baixado na terra, então todos esses que estão neste local, chamado inferno, que é uma dimensão, são retirados deste local e enviados para a frente do trono branco para serem julgados. Porque a Bíblia diz que até o inferno será lançado no lago de fogo. Isso depois do julgamento. Então o inferno é apenas uma estada, um local, uma prisão, onde o irmão Branham diz, onde a pessoa nem vai nem fica, ela fica numa situação horrível, difícil, mas não está queimando, porque para isso tem que passar primeiro pelo julgamento, tem que julgar primeiro, para depois, se for condenado, ser jogado no lago de fogo, e é outra história. Então muitas pessoas não entendem o que é o inferno. Diariamente, muitas pessoas descem a esse lugar, diariamente, muitas pessoas descem a esse lugar. O irmão Branham diz uma mensagem que o inferno é 8.000 milhas para baixo. 8.000 milhas para baixo. Se vocês observarem, quando o irmão Branham fala sobre almas que estão em prisão agora, ele conta a experiência de quando ele teve aquele transe, onde ele desceu naquela visão, neste lugar. O profeta irmão Branham diz que ele esteve nesses dois mundos. Ele esteve no céu, na sexta dimensão, e esteve no inferno, que é a quinta dimensão. O irmão Branham esteve nesses dois mundos, na quinta dimensão e na sexta dimensão. Quando ele esteve na sexta dimensão, ele disse que subiu. Quando ele esteve na quinta dimensão, ele disse que desceu. Então, aí de outra mensagem, ele disse, o inferno é 8.000 milhas para baixo. Então, veja bem, diariamente vai muitas pessoas para esse local. Pelo olho natural, não pode ser visto, porque é uma prisão para almas. É uma prisão para almas. Quando Jesus morreu, por exemplo, o apóstolo São Pedro faz menção de que quando Jesus morreu, seu espírito foi a Deus, seu corpo foi para a tumba, mas a sua alma desceu no inferno. A sua alma desceu no inferno, que foi a casa de detenção, chamada de região dos perdidos. No inferno existe três compartimentos, em outras palavras, 3 estadas. Assim como o céu tem 3 escalas, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. O inferno também. No primeiro céu é onde está os santos, que estão esperando a ressurreição num corpo celestial. Esse é o primeiro céu. No segundo céu está os anjos, serafins, querubins e anjos. No terceiro céu é onde Deus está, que é a 7ª dimensão. O irmão está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Quando desce para o inferno, também tem 3 escalas, 3 etapas. Primeiro, a região dos perdidos, foi onde Jesus esteve pregando para aqueles que não podiam ser salvos nos tempos de Noé. Ele então desceu mais uma vez, desceu mais embaixo, foi para a região dos demônios, dos anjos caídos. Mais embaixo ele desceu, onde era a casa de Lúcifer. Foi ali que ele teve uma batalha, onde ele tomou as chaves da morte do inferno que estava com o diabo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos?
Então, veja bem, então quando ele estava subindo ao raiar do dia terceiro, que foi entre as 72 horas, não podia passar disso, porque senão seu corpo descomporia, ou seja, seu corpo ia passar por uma corrupção, e havia uma profecia na Bíblia que o seu santo, o santo de Deus, que era seu filho Jesus, não podia ver a sua decomposição, a sua corrupção. O seu corpo não poderia estar incorrupto. Em outras palavras, não podia descer de forma alguma a água, o líquido que estava naquele corpo. Por isso que não completou as 72 horas pela qual aconteceu a ressurreição. Amém, irmãos? Então, quando ele subiu ao terceiro, então ele passou direto desses 3 lugares e foi para o paraíso. O paraíso era aqui embaixo ainda. O paraíso não tinha sido transportado para o céu, chamado de sexta dimensão hoje, porque o paraíso estava embaixo. E todos os nossos pais patriarcas, profetas, reis, como Davi e outros, estavam esperando a manifestação de Deus num corpo, onde ele aniquilaria o pecado através da morte, ressuscitando ao terceiro dia. Todos esses estavam esperando esse grande dia. Amém, irmãos? E quando ele surgiu do inferno, já com as chaves na mão, tipologicamente falando, ele então passou no paraíso, e no capítulo 10 de Salmos, foi quando ele encontrou os portais eternos. E nos portais eternos ali estava Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, estava todos aqueles patriarcas do Antigo Testamento. Deus os tomou e o levou para o paraíso. Amém, irmãos? Que é a sexta dimensão. Então, mas o inferno diariamente desce pessoas para este lugar. Pelo olho natural não pode ser visto, porque é uma prisão para a alma. Uma prisão para a alma. Mas ele, o inferno, pode ser trazido facilmente perante qualquer pessoa. Pode ser trazido facilmente perante qualquer pessoa. Isso pode vir através de uma criação. Somos criadores, diz o profeta, de atmosfera. Essa atmosfera vem pelo ambiente. Esse ambiente pode ser dentro da igreja. Este ambiente criado pode ser dentro do lar cristão, até mesmo cheio do Espírito Santo. Porque é um ambiente que se cria. E o profeta diz que nós somos deuses em miniatura. E ele disse que nós somos criadores, formadores de atmosfera. Então, quando criamos uma atmosfera, formamos um ambiente. E nesse ambiente que é criado, podemos trazer o Espírito Santo, Deus em cena, ou podemos trazer o inferno em cena. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? É a atmosfera que se cria. O ambiente que se forma é que traz o inferno visível. Presta bem atenção nessas palavras que eu estou falando, que eu vou mexer um pouquinho em algumas coisas aqui. É a atmosfera que se cria. O ambiente que se forma. Cria, forma. A atmosfera que se cria, o ambiente toma forma, é que traz o inferno visível. Visível. Existe crente, irmão, que existe nesse inferno quase todos os dias. Existe crente. Não vai você pensar que só pelo fato de nós levarmos o nome de cristão, que somos cristãos, que nós gostamos até de falar, somos da mensagem. É o ambiente que nós formamos, é o ambiente que nós criamos, é aquilo que nós falamos, é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós ouvimos, é o ambiente que se cria. Vocês entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? Então existe, não vá pensar, então existe crente que vive nesse inferno quase todos os dias, mesmo não indo para o lugar. Mesmo não indo para o lugar, mas ele vive nele, ela vive nele. Então, se você pensar, se você observar, tem casa de crente, por exemplo, que o ambiente ali é tão pesado, pior do que sala de macumbaria, terreiro de macumbaria. Existe sim. Tem ambiente de casa de crente
porque o ambiente é tão pesado, o ar é tão pesado, que é pior do que terreiro de macumbaria. Pior, porque o ambiente é pesado. O ambiente é pesado. Então é uma discussão toda hora, é flechada de palavras para lá e para cá, toma lá, dá cá, vive na casa um virando para o outro, vira de um lado, vira o rosto um para o outro, é metendo a língua nos outros, no ministério pastoral. Então veja bem, para você ver como que essas coisas, isso é criado, e às vezes nós trazemos o inferno para dentro de nós e nós não sabemos às vezes. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Esta é a situação. As pessoas não sabem o que é inferno. Inferno não se vai, a pessoa não conhece inferno só quando ele entra lá dentro. O inferno pode ser criado, e ele pode ser criado através do ambiente que nós formamos. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? E até pastor, até da mensagem, gosta de meter a linguona nos outros, no ministério, matando a fluência de outras pessoas. Irmão, olha, eu vou dizer uma coisa. A pior coisa que existe é quando uma pessoa tem um complexo de outra pessoa. Olha, veja bem o que eu estou dizendo. Quando eu digo que o rapto já está aqui, quando nós pregamos que o rapto, uma porção de rapto está aqui, esta revelação está aqui, essa grandiosa obra do Espírito Santo está aqui, mesmo não visivelmente, porque é uma união invisível da noiva, este mistério sendo desvendado somente pela noiva, e é aí que está o seu grande segredo. E nós devemos batalhar, como a Bíblia diz, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém, irmãos? A fé que foi dada aos santos. Então, veja bem, quando se cria um complexo de uma pessoa a outra pessoa, a pessoa cria um monstro na mente de outra pessoa, ao ouvir de outra pessoa, ao falar de outra pessoa, ela cria um complexo, e o complexo desta pessoa vira um monstro na sua mente, e então esta pessoa é matada, ela ganha morte através da matança da influência, mata a influência daquela pessoa com esta pessoa, pelo complexo que cria dela. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? O irmão Branham diz na mensagem Humility: nunca crie, deixe que um complexo tome você a respeito de outra pessoa, porque quando você faz isso, você cria um monstro na sua mente, e a pessoa ali talvez está sendo colocada neste barril, e ele fica todo lamacento por causa destas coisas que acontecem. Outro dia, o irmão Branham disse: você terá que dar conta no juízo por uma palavra frívola. Você sabe o que é a palavra frívola? Frívola, desconcertada. Desconcertada de alguém, desconcertada de outra. Uma palavra frívola. O problema hoje é que as pessoas andam trabalhando nos correios. Não pode haver uma notícia, então ele começa a fichar nos correios autonomamente, e assim por diante. Eu ouço algo aqui, e o que a pessoa ouve aqui, distorce ali, o que ouviu ali, distorce acolá, e então o que ouve lá, distorce acolá, e quando chega no 10º, no 8º, no 9º, chega tão distorcido, que até que o 8º venha consertar para o 7º, até que o 7º volta a consertar para o 6º, até que o 6º volta a consertar para o 5º, até o 1º vai ser difícil. Vocês entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Ele disse: você terá que dar conta no juízo por uma palavra frívola contra seu irmão, contra sua irmã, e assim matando sua influência perante a outras pessoas.
Mata a sua influência por outras pessoas. Veja bem, olha, eu disse outro dia aqui, e essa mensagem está sendo gravada, não estou dizendo nada, não estou querendo dizer que está acontecendo aqui nada, só estou pregando uma mensagem que deve ser pregada, só isso. E quanto mais nós ouvir de Deus, para nós é melhor, amém? Mas, olha, mesmo que fale de nós, do que nós cremos, do que nós almejamos crer, do companheirismo que nós temos, não importa, possa enfiar uma estaca na sua testa, irmão, não devolva com outra estaca. Esse não é o poder de Deus que tem nos dado, amém? Não é o poder de Deus que tem nos dado. Veja bem, na mensagem Hebreus 7, parte 2, parágrafo 55, olha o que o irmão Branham diz. E vocês, pessoas, com estes temperamentos de lâmina de serra, que está sempre metendo a boca em alguém, não consegue tolerar, e coisas deste tipo, tenha cuidado. Você é culpado se você falar uma palavra contra seu irmão que não está certa, não justa. Você vai por aí e denigre sua imagem. Estou falando 55 do parágrafo da mensagem, Hebreus 7, parte 2. Você vai por aí, denigre sua imagem. Você não tem que enfiar uma faca nas costas de um homem para matá-lo. Você pode quebrar o seu caráter e matá-lo, matar sua influência perante outras pessoas. Matar sua influência, deixá-lo como um monstro para outras pessoas, a ponto de quando o nome desta pessoa já começa a ter temor. Vocês entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Veja o quanto é importante nós vermos essas coisas. Veja bem, falar alguma coisa contra neste sentido, você simplesmente pode ter dado um tiro nele também, dizendo alguma coisa sobre ele que não é a verdade. Bem, isto matará sua influência, matará a influência desta pessoa com as pessoas e coisas deste tipo. E quem mata na Bíblia é assassino. E matar uma influência de uma pessoa é 1000 vezes pior do que matar no físico. Matar no físico. Matar a influência. Sabe? E isto fazemos, às vezes, nós não percebemos. Matar a influência. Aqui, ó, o irmão é um bom pedreiro. Ele é um bom pedreiro. Aí chega o outro lá e disse: olha, fulano não trabalha nada, você não presta para trabalhar, ele não serve. Só porque não ficou do seu gosto, ele não serve. Você está matando a influência dessa pessoa para que ele possa conseguir emprego com outra pessoa. Ele não conseguirá emprego com outra pessoa porque você matou a influência dele para aquela pessoa que você falou. Aí ele vem procurar emprego, não vai dar não, porque ele não fala na cara, mas fulano disse que você não trabalha bem. Você matou a influência daquela pessoa. E dentro da igreja é pior. Porque quando você mata a influência de uma pessoa, você mata a influência dela, você mata também a vontade dela, mata a correria dela, mata os caminhos dela, você mata a afeição dela, mata o prazer dela, mata a alegria dela, mata essa influência. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? É como se tivesse uma filha, um filho seu no aniversário, tendo todos os seus amigos ali presentes. Um traz um presente, outro traz outro presente, traz outro presente, e de repente alguém da família provoca um alvoroço, e então mata toda a influência daquela pessoa aniversariante naquele local, mata a alegria dela, acaba com tudo. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Assim também é desse jeito. Aí o irmão Branham vem e diz, dizendo alguma coisa sobre o que não é a verdade. Bem, isto matará sua influência com as outras pessoas e coisa deste tipo, e você será culpado disso. Parágrafo 55,
você será culpado disso. Outro dia, eu fiz uma afirmação aqui em cima do púlpito, um pouco grotesca. Eu disse assim: se eu fosse levar certas pessoas a juízo por danos morais, eu seria o homem mais rico nessa cidade. Sim, é verdade. Se eu fosse levar certas pessoas a juízo, eu seria a pessoa mais rica, porque não falta nem muitas provas. Então veja bem, mas eu sou um cristão. Jesus venceu calado, não abriu a sua boca para nada. Amém, irmãos? Não abriu sua boca para nada. Vê? Uma certa irmã ficou horrorizada quando ela ouviu da boca de um pastor falando mal do meu ministério. Agora, eu vou dizer uma coisa: o que os irmãos que congregam comigo, o que as irmãs que congregam comigo, seja Betim, seja Citrolândia, seja Nova Contagem, seja Sarzedo, seja Mário Campos, seja Belo Horizonte, seja aonde for, o que os irmãos vão esperar quando encontrar pastores, pregadores, incrédulos, que não crê no que eu creio, que não crê no que o profeta crê, que não crê na revelação do dia? O que eles esperam quando falar de mim? Coisas boas? Coisas melhores? Coisas aprazíveis? Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E olha aí outra coisa, e tem pessoas que precisam ouvir certas coisas para mostrar o que tem. Então veja, as pessoas têm que entender, têm que entrar num senso comum e perceber o que nós temos aceitado. Nós temos que entender que uns irmãos que têm aceitado, outros irmãos de outros ministérios da mensagem têm aceitado. Você acha que vai falar bem de mim? Não vai falar bem de mim. No entanto, eu vou falar bem deles. Amém, irmãos? Qualquer pessoa que chegar na rua e perguntar: e sobre o pastor fulano e tal? Ótima pessoa, bom irmão. E sobre o pastor fulano e tal? Ótima pessoa, bom irmão. Vai ouvir isto de mim. E se você ouvir outra vez, um dia, eu falar alguma coisa na rua de alguém, ao contrário do que eu estou falando aqui nesse púlpito, você me chama na cara: mentiroso. Na mensagem A Igreja e Sua Condição, preste bem atenção para você ver. A Igreja e Sua Condição, parágrafo 63, o irmão Branham diz assim: a Igreja e Sua Condição. Agora, Deus pode lhe fazer uma natureza diferente, homem ou mulher. Ele pode lhe dar uma natureza diferente. E você diz: bem, irmão Branham, o que nós podemos fazer a respeito disso? Somente venha ser um cordeiro novamente. Há somente dois animais que sempre se associarão. Estes são a pomba e o cordeiro. A pomba não virá a nada mais a não ser a um cordeiro. Ela só descerá sobre o cordeiro. E se você tem se tornado um bode, então tire esse velho espírito caprino de você. Correto. Se você tem se convertido em algo mais, tire isto de você. Se você começa a ser um tagarela por aí, negrindo e denegrindo a imagem de alguém, você não tem o Espírito Santo. Olha, veja bem o que o irmão Branham diz. Volto a dizer, eu não estou dizendo que aqui está acontecendo isso, mas isso serve para as pessoas demais que ouvirão esse CD e até mesmo no rádio. Então, a primeira coisa que você sabe, quando você começou fazendo estas coisas, você deixou cair as barras,
Você começou se comprometendo, então a igreja começou a ter pequenos carcarejos, facções entre si. E alguém disse: você sabe, o pastor é assim e assim, o diácono também é assim e assim. E a primeira coisa que você sabe, você deu ouvido ao diabo. Mas é o irmão, mas é o diabo. Mas foi o irmão que falou, mas é o diabo. Eu não estou dizendo que o irmão é o diabo. Eu estou dizendo que ele está trazendo o inferno para cima de si. Vê o princípio da mensagem que foi pregada aqui. Criadores de atmosfera. Amém, irmãos? E você sabe como é que demônios são alimentados? Você sabe quem é que alimenta demônios? Ah, pastor, mas peraí, o demônio não come, eles são espíritos. Mas os crentes dão alimento a demônio. Demônios são alimentados. Você acha que eles não são alimentados? Não, eles são alimentados. Dê água ao espírito para você ver. Dê água ao espírito. Chega alguém na sua casa denigrindo a imagem de alguém. Ó, fulano, você sabe? Ó, o mamãe está dizendo aqui, ó, você deu ouvido ao diabo. Aí chega alguém em sua casa: ó, fulano, olha, acerca do irmão, deixa eu te contar. Aí você, é sobre um negócio. É mesmo? Ah, senta aqui, conta, vai contando. É mesmo. Você está dando água ao espírito, alimentando esse diabo. Você alimenta ele. Você alimenta o demônio, você alimenta o espírito que está na pessoa. E ele está trazendo um inferno, sendo influenciado pelo inferno. Porque se ele trouxer se a pessoa que ele encontrou estiver na influência do céu, na sua casa, aquela pessoa que está com seu círculo, faz um círculo maior e diga para essa pessoa que está trazendo inferno para a casa dele. E diz o seguinte: irmão, o irmão Branham disse: conta coisas boas do seu irmão. Amém, irmãos? Então tira essa pessoa na hora. Mas há algo dentro de nós, no nosso espírito, não na alma, no nosso espírito. O espírito vem e o espírito quer ter o seu orelhão grande. Ah, conta mais, como é que é? É mesmo? Imagina, é verdade? Puxa! É mesmo, eu não imaginava, é verdade. Você está dando água a espírito, dando alpiste na mão dele. E demônios são alimentados para quê? Para entrar em outros espíritos também e matar a influência desta pessoa. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? A influência. E o profeta diz, Hebreus 7, parte 2, 55. É muito mais fácil cravar uma faca nas costas. Isso é apenas um tipo, não quer dizer que isso tem que acontecer. Mas ele diz, é muito mais fácil cravar uma faca nas costas do indivíduo ou matar a sua influência, do que matar a sua influência para com outras pessoas. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? E a primeira coisa que você sabe, você deu ouvidos ao diabo. Essa é a razão pela qual você tem tantos problemas. Ele está falando aqui. Esta é a razão porque você tem tantos problemas. E porque você tem. É porque você tem começado a escutar o diabo. E escutando o diabo, o rosnado dele, ao invés de haver escutado a dócil pomba, o Espírito Santo, a pomba de Deus que lhe conduziria, e lhe guiaria, e lhe amaria, e lhe abençoaria. Amém? Mas alguém pode pensar assim: mas pastor, pode vir coisa assim de pastor falando assim do outro, mas ele é um pastor, ele tem que ser santo, a santidade. Ô irmão, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, ó. Nós não podemos ser meninos ao leite. Nós não podemos ser levados como uma madeira ao leite. Nós temos que crescer um pouquinho. Nós temos que crescer um pouquinho dentro da mensagem. Por exemplo, veja bem, o caráter, o que é o caráter? O caráter vem de uma vida santificada, separada, vivida. Este é o caráter. Mas tem uma coisa que nós deixamos escapar: o caráter, a vida vivida, a santidade, sem a revelação, é do diabo.
Quem matou Jesus foi quem? Foi o caráter. Quem matou Jesus foi o caráter, foi a santidade, foi a vida vivida. Foi os homens mais polidos no mundo, foi os homens mais santos do mundo, os homens de colarinho, os homens de santidade, que ninguém podia encostar um dedo nas suas vidas. Foi o caráter deles, trazido pela lei e ordenança de Moisés. Eu não estou defendendo o relaxado, eu não estou defendendo o relaxo. Eu não estou aqui defendendo o relaxo. Sim, devemos ter uma vida vivida, um caráter, uma santidade. Mas esse caráter, essa santidade, esta vida vivida sem a revelação é do diabo. Homens santos por aí, homens santos, pastores santos, de colarinho branco, santidade, de da unha até os pés. Mas quando você lhes mostra a palavra, eles negam. E então o caráter sem a revelação é do diabo. Foi isto que Anás e Caifás e os demais companheiros deles fizeram com Jesus. Mas você encontra um Pedro, um homem que era pesado de língua, tinha resposta na ponta da língua para qualquer coisa. Você encontra um Mateus, que trabalhava na alfândega, de vez em quando ele colocava umas moedinhas do lado. Você encontra a Samaritana, você encontra também Zaqueu, um homem também que tinha defraudado várias vezes o próprio cofre do governo local. Você encontra outros homens que não tinham vida nenhuma, caráter nenhum, e no entanto a revelação estava com eles. Amém, irmãos? Não estou defendendo a ignorância e nem o relaxo, mas o caráter sem a revelação é falso, é do diabo. O caráter mata a influência, o caráter mata a revelação, mata a palavra sem a revelação. Na mensagem à igreja e sua condição, no parágrafo 72, a igreja e sua condição, 72, ele disse: e a única coisa que o diabo deseja que você faça é somente que se desvie por alguns minutos. Ele pode pintar o quadro e dizer: agora olha aqui. Ô irmãos, olha aqui. O diabo, ele pinta o quadro que quer. O problema é, não deixe ele colocar você dentro do quadro dele. Não deixe ele colocar você dentro do quadro que ele pintou. Porque o irmão Branham diz que ele é um artista. E ele pinta um quadro. E se ele colocar você dentro do quadro dele, ele tem um quadro formado. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Veja, e a única coisa que o diabo deseja que você faça é somente que se desvie por alguns minutos a sua atenção. Ele pode pintar o quadro e dizer: agora olhe aqui. Você sabe, irmão, Agora, as pessoas têm que entender que o diabo é um espírito. Ele não vai chegar aqui no espírito, ele usa boca, ele usa pessoas, ele vem nas pessoas, ele anda nas pessoas, ele age nas pessoas, ele fala nas pessoas, ele usa a língua das pessoas. Amém, irmãos? Vê? Agora olha aqui, você sabe, irmão, ele vem falando de irmão, ele vem falando de irmão, ele te chama de irmão, o diabo te chama de irmão. Você sabe, irmão, você sabe, irmão, vou te dizer, a irmã, se eles tivessem o tipo correto de pessoas, sabe, irmão, você sabe, a irmã, se eles fossem o tipo correto de pessoas, eles não fariam isto. E se eles fizerem isto aqui mesmo, você sabe, ele pode fazer com que isso se torne tão verdadeiro para você, até que isso se torne um fato verdadeiro. Olha o que o diabo faz, ele pinta um quadro. Então, ele diz o seguinte, e vê você, ele pode fazer com que isso se torne tão verdadeiro para você, até que isto se torne um fato verdadeiro. Um certo dia chegou um irmão falando mal de outro irmão para mim. Um irmão que não congregava comigo, mas falando do irmão que congrega comigo.
um irmão de uma determinada igreja da mensagem falando mal de um irmão que congrega comigo. Eu ouvi esse irmão, porque eu queria ver aonde o espírito dele estava indo. No final eu disse assim para ele: irmão, só tem uma coisa que esse irmão tem que você não tem. Ele disse: o que foi? Ele tem revelação. Eu sei dos problemas que ele tem, mas tem uma coisa: ele crê em toda palavra. E você que está se julgando bom, você não crê em nada, você é um incrédulo. Foi embora. Ele tem uma vantagem que você não tem, ele crê, ele é revelado, ele tem revelação. O problema é que o povo vem com caráter primeiro. Nunca Deus primeiro a revelação. Se Deus fosse buscar o caráter primeiro, ele não encontrava com Pedro, ele não encontrava com Zaqueu, ele não encontrava com Mateus, ele não encontrava com Madalena. Se ele fosse buscar o caráter primeiro, ele pegava Anás, Caifás. Se ele fosse buscar o caráter primeiro, mas ele buscou a revelação. Depois da revelação vem o caráter. Amém, irmão? Depois da revelação, aí sim, vamos trabalhar no caráter. 73. Eu não me importo quão degradante eles são, quão longe eles têm se inclinado no pecado. É negócio seu pôr um braço ao redor dele e levantá-lo pelo amor de Deus. Onde estava você quando Deus te tirou do barro lamacento? Este é negócio seu, meu amigo. Este mundo está morrendo por um pouco de amor. Veja bem você, como é que é as coisas. Irmão, se nós fôssemos esperar por superar expectativas, vai morrer nas expectativas. Vai morrer nas expectativas. Porque os Anás e Caifás de hoje, por exemplo, nos dias de Jesus, estava querendo superar uma expectativa que não era a que eles queriam. Que não era o que eles queriam. O que eles queriam ver, não estavam vendo em Jesus. O que eles queriam ver e ouvir, não estava vendo e nem ouvindo em Jesus. A expectativa deles não foi superada. É a mesma coisa hoje também. É a mesma coisa hoje também. Mesma coisa. Vamos aqui na Bíblia, vamos ler alguma coisa aqui. Quero que os irmãos leiam comigo, para vocês verem em Provérbios. Provérbios capítulo 12. As horas passam, né, irmão? As horas são inimigas minhas. Provérbios 12, versículo 18. Para você observar aqui. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua do sábio é saúde. Amém, irmãos? Do sábio é medicina. Em outras traduções, é medicina. É medicina. No livro de Provérbios 25, versículo 15, está escrito assim: pela longanimidade se persuade os príncipes, e a língua branda amolece até os ossos. A língua branda amolece até os ossos. Irmão, você quer ver uma pessoa desarmar? Você quer ver uma pessoa armada e você desarmar ele? É ter a língua branda. Amém, irmãos? É ter a língua branda. Você desarma até os ossos das pessoas. A Bíblia diz isso. Até os ossos. Por isso que as pessoas não entendem o equilíbrio. Outro dia eu preguei uma mensagem sobre equilíbrio. Ter equilíbrio. Qualquer dia desse eu quero pregar de novo essa mensagem na segunda parte. Ter equilíbrio. O que é equilíbrio? Veja bem, para você ver. Então veja, irmão, nós estamos com o horário já quase chegando. Nós vamos ler aqui apenas o parágrafo 90 da mensagem. A igreja e sua condição. Eu quero ler mais 2 parágrafos. 90, a igreja e sua condição. Se você tem tido, no parágrafo 90, esta é a razão de todo rosnado e perturbação e maledicência e difamação. Difamar. O que é difamar? Também é matar a influência com a pessoa. A difamação vem pela língua. E difamação e alvoroço ao redor da pessoa,
Isso é o que dispersa a igreja. No parágrafo 90, da parte B, ele diz: se você tem tido um velho temperamento, que sacode os punhos um pouquinho, e sai por aí e alvoroça, critica, é vulgar, e coisas como essas, isto mostra de onde está vindo, do inferno. 90. Isso mostra de onde está vindo, do inferno. Porque é uma dimensão. Porque nós lemos aqui em Tiago 3, 5, 6, que a língua, ela muda até o curso da natureza. Nós lemos aqui Tiago 3, 6, meu Deus, ela muda até o curso da natureza. Há quem diga, por exemplo, que quando a pessoa chega de manhã e vê uma planta, se ela dizer, hoje você amanheceu linda, ela vai continuar daquele jeito o dia todo. Mas se ele falar assim, você é planta feia, não vale nada, chega de tarde, está toda mole. Por cada palavra muda o curso da natureza. Jesus disse para aquela figueira, nunca nasça fruto de ti. Ele mudou o curso da natureza daquela figueira. E nós mudamos o curso da natureza. Trazemos uma dimensão para perto de nós, e quando colocamos essa dimensão desse jeito, vocês entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Vê, para terminar, pondo-nos ao lado de Jesus, 134. Porém Jesus, vê você, eles tentaram encontrar cada pequena sombra, cada falha que podiam encontrar para tentarem diminuí-lo diante do povo. E isto é o que o diabo deseja. Ele deseja ferir sua influência diante do povo. Esta é a maneira que vocês desejam observar cuidadosamente o que você faz. Andar como verdadeiro homem de Deus, falar como homem de Deus, agir como homem de Deus, viver como homem de Deus, não sair falando, denegrindo a imagem. Você vai matar a influência de outras pessoas para esta pessoa. Vê você? Eles tentaram os sacerdotes demoniados. Eles tentaram diminuí-lo perante o povo. Esta foi a razão que eles tentaram diminuí-lo, matar sua influência perante aqueles que estavam tentando crer nele, tentando crer na sua mensagem. Mas por que eles falaram isso? É porque eles tinham inveja do seu ministério. Parágrafo 135. Então, irmãos, Deus tem nos dado graça, através da mensagem da hora, através da revelação da deidade, através dessas coisas, Deus nos tem dado companheirismo com o irmão Livile, com outros irmãos que têm acompanhado com a mensagem do profeta. Se quiserem ter companheirismo comigo, as portas estão abertas. Mas se não querem que eu tenha companheirismo, eu não posso fazer nada. Mas continua sendo meus irmãos e minhas irmãs. Ah, mas como é que você consegue falar isso, pastor? Com tantas coisas que eles falam a teu respeito, eu não me importo. Eu continuo dizendo, são pessoas de Deus. Vamos ficar de pé. Os irmãos entenderam? Senhor Deus, muito obrigado por este pequeno ensino, simples, mas objetivo, Senhor. Muito obrigado por isso. E que quando nós vermos o inferno aproximando de nós, que nós possamos criar um céu. E então, Pai, aniquilar isto através da Tua presença. Porque nós andamos na Tua presença, Senhor. E se nós estamos andando na Tua presença aqui, então nós temos que andar no céu. Ajuda-nos a cada um, Pai, nesta noite. Perdoa nossas falhas, nossos pecados. E ajuda cada um nesta noite a voltar para os seus lares, Pai, com o coração, que é o depósito cheio da Tua palavra e de gozo. No nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe.